Capítulo 4 de João. Eu vou repetir aqui algo que o pastor Antônio, há um tempo atrás, aí, quando ele estava pregando, ele falou que o texto que o pastor Jorge tinha sugerido era um texto grande. O nosso texto hoje é um texto pequeno, é um texto que vai do capítulo 4 de João, do verso 1 ao verso 42. Nós não vamos fazer essa leitura toda, né? Mas eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta para que, em nome de Jesus Cristo, a gente pudesse transcorrer isso de uma forma tranquila. E eu vou ler os primeiros versos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar na região de Samaria. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, que aquilo que Tu colocastes em meu coração não seja nesse momento deturpado com o meu querer, com o meu eu ou com a minha vontade, mas o que Tu colocaste em meu coração, que eu possa ser sincero, que eu possa ser íntegro e que eu possa transmitir aquilo que Tu colocaste do Teu jeito, da Tua maneira, para a honra e glória do Teu Santo Espírito. Que eu diminua e que Tu cresças, ó Senhor. É a bênção que eu te rogo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vocês já conhecem a história de Samaria e vocês já ouviram falar por diversas vezes que Samaria, naquela região, era onde moravam alguns judeus que eram considerados judeus mestiços. Quando houve a repartição ali do Reino do Norte e do Sul, e eles dividiram, quando eles saíram do exílio, das 10 tribos que foram ali exiladas, só 7 retornaram. E 3 tribos ficaram ali e elas se misturaram com o povo da região. Então, isso não quer dizer que era um povo sem religião. Eles tinham as suas religiões, tinham cerca de 5 deuses, mas também eles adoravam o Deus e criam a Torá. Tanto é que até hoje eles têm a Torá com o Pentateuco e na linguagem deles, da maneira deles, eles continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes. A mesma adoração. A morte do novilho, a morte do carneiro e também a comida do carneiro, tudo ali eles comem, o que sobra eles queimam. Então eles mantêm a mesma tradição da Páscoa. Qual é a grande diferença? É que eles ainda continuam não acreditando em Jesus Cristo. E a gente percebe que quando a Bíblia fala que se fazia necessário passar em Samaria, não era o único caminho para chegar ali do outro lado. Se fazia necessário porque Cristo entendeu que aquele caminho ia surgir a oportunidade da evangelização, de pregar para aquele povo que ainda não o conhecia. E nesse termo ele diz o seguinte: e nisso veio uma mulher chamada, uma mulher de Samaria, tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: essa cidade é Sicar, Sirém, né, em hebraico, mas é Sicar, aquilo que a gente consegue traduzir, transliterar Sicar. Era considerada por alguns a cidade dos bêbados, outros a cidade da falsidade. Então imagine, os discípulos de Jesus Cristo saíram da companhia de Jesus Cristo e foram comprar alimento em uma cidade que era considerada a cidade da falsidade. E Cristo fica aparentemente sozinho. E aí ele tem um contato com aquela mulher. Lógico, nós sabemos pela história que os judeus não se davam com os samaritanos, não negociavam com os samaritanos. Jesus Cristo ali, ele já estava impondo uma certa distância de qualquer um que se aproximasse dele. E aquela mulher se aproxima daquela fonte da água, e ali Jesus Cristo conversa com aquela mulher, requebra ali aquele tabu que havia naquele meio, e Jesus Cristo começa a conversar com ela, e o diálogo deles foi bem franco. Ele disse: dê-me um pouco d'água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? E aí ela discorre já questões doutrinárias. Ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus assim respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: e o Senhor não tem um balde e o poço é fundo? Onde vai conseguir esta água viva?
por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e assim com seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Olha o que a mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse: você tem toda razão ao dizer que não tem marido, porque já tiveste 5, e esse que agora tens não é teu marido. E você disse a verdade. A mulher então disse: agora eu sei que és o profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A questão do Monte Gerizim e o Monte Moriá. Essa discussão entre os samaritanos e o povo de Deus. E eles dizem o seguinte: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão e não o conhecem. Nós adoramos e o conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês já perceberam que algumas traduções dizem que Deus busca verdadeiros adoradores? Deus procura. Então, se Deus procura verdadeiros adoradores, não é fácil encontrar. Se o nosso Deus busca e procura, é porque há uma necessidade de que os adoradores, como foi dito aqui pela manhã, o adorem em espírito e em verdade. E vocês possam adorar com as vossas vidas o nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que, quando lemos essa história, quando narramos esse fato, quando João narra esse fato, a gente começa a pensar em um Deus que está muito longe, ou num Jesus que está muito longe. O que acontece com essa mulher quando ela ouve a palavra? Essa é o ponto-chave da lição, que é a salvação. Jesus Cristo leva a palavra até ela lhe acredita naquela palavra dele, ela vai à sua casa, ela vai aos senhores da sua igreja em Samaria, e ela anuncia que ali aquele homem, aquele profeta, lhe tinha dito coisas, e ele assim se revelou como aquele escolhido que viria. E aqueles homens acreditam. Me perguntem, antes dessa mulher, Cristo tinha falado para alguém pregar o evangelho? Ainda não. Ainda não tinha falado. Então aqui nasce a primeira pregadora do evangelho de Jesus Cristo nessa situação. Não foi um homem escolhido por Deus, mas foi uma mulher naquele momento que Deus escolheu para que ela voltasse. Ora, se aquele povo não acreditava ainda no Cristo, eles não acreditavam na vinda do Cristo, semelhante aos judeus. E agora alguém diz e conversa com a mulher, e a mulher quebra aquele tabu, ela volta para sua casa, fala com tanta autoridade e com tanta convicção, que aqueles homens acreditam. Porque não era normal. Conversar com Jesus Cristo, muito menos. Conversar com judeus, muito menos. Mas ela vai para o seu povo, para a sua casa e fala. E eu vos pergunto, qual é a primeira atitude que você tem quando você se converte? Quando você acredita em Jesus Cristo? Quando você está frente a frente com o Evangelho? Quando você passa a viver o Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a primeira atitude que você deve ter? É pronunciar, é pregar, é falar do amor de Jesus Cristo. É muito bom quando a gente vem à igreja, a gente se reúne, a igreja está lotada, né? Até o ar-condicionado não dá conta. É maravilhoso a gente louvar com esse grupo aqui, que só eles chegarem aqui na frente já dizem tudo, e a gente fica maravilhado. Isso é maravilhoso, mas é preciso fazer aquilo que foi dito de manhã: adorar em espírito e em verdade. E ninguém consegue adorar em espírito e verdade calado, sem pronunciar, sem falar. E essa mulher, ela agora entende que ela precisava adorar a Deus em espírito e verdade, porque tudo aquilo que ela fazia antes cai por terra, e ela vai anunciar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja de Jesus Cristo não é ficar rechonchuda ou robustecida ou cheia, mas a missão da igreja é salvar vidas.
Essa é a missão do Senhor. Essa é a missão que Ele coloca sobre a nossa responsabilidade. Imagina hoje você escutou o culto pela manhã, você participou do culto às 17 horas, você participa do culto agora, mas amanhã é segunda-feira, e você ouviu falar que Jesus Cristo é maravilhoso, você ouviu falar que Jesus Cristo é a fonte da água da vida, que é a fonte inesgotável. E amanhã o que é que você vai dizer aos seus colegas de trabalho? O que é que você vai dizer aos seus vizinhos? O que é que você vai dizer aos seus amigos? Então eu costumo dizer que para você encontrar o outro lado, basta você atravessar a rua. Basta você atravessar a rua. Basta você olhar um pouquinho do lado. Basta você olhar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. E eu te pergunto, você tem falado dessa água viva maravilhosa que jorra dentro de você? Essa é a missão. E vocês sabem que o pastor Jorge sabe aqui, trabalhou esse tempo dos anos todo na Compesa, quando você perfura um poço e você começa a deixar que ele jorre água, quanto mais água sai dali, melhor fica a água. Quanto mais água sai, melhor ainda. E diz a história que havia 2 poços ali numa região seca, e um disse assim: eu fico feliz porque eu chego até a borda e não transbordo. E o outro disse: eu fico mais feliz ainda quando eu consigo transbordar. E aí aquele que transbordava um filete d'água, via os pássaros e bebia. E ele transbordava mais ainda. E esse filete d'água foi crescendo, e desse córrego se tornou um grande rio. E as pessoas passaram a se alimentar desse grande rio. E ele começou a suprir a necessidade das regiões ribeirinhas. E aquele outro poço egoísta, que só queria chegar até a borda e não queria transbordar, ele morreu. Porque talvez alguns não saibam, mas o poço, quando você não tira a água dele, ele morre. E Jesus Cristo queria dizer naquele momento que ele era a fonte inesgotável, ele era o lençol freático inesgotável, para que todo aquele que assim acreditasse, passasse a ter uma vida diferenciada. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que você consegue administrar tudo que vem em suas mãos. É uma vida que você consegue parar e dizer: eu não estou sozinho, eu tenho Cristo na minha vida, e esse Cristo na minha vida vai me conduzir, vai me orientar a fazer ou desfazer aquilo que Ele não queria que fosse feito. Quando você confia, quando você entrega, quando você chega junto, quando você acredita. E olhem, essa mulher se tornou uma grande pregadora, porque ao sair dali, pronuncia a palavra para alguns, e diz a história que aqueles homens ficaram tão curiosos com aquilo que ela falou, e já acreditando no que ela havia pronunciado, que eles procuram Jesus Cristo. Eles procuram estar com Jesus. E eles pedem para que Jesus fique ali 2 dias, falando com eles daquele amor maravilhoso que ele expressou para aquela mulher. E o que é que aqueles homens dizem? Agora nós acreditamos. Não só porque você falou, mas acreditamos porque ouvimos Jesus Cristo se pronunciar. Eu acredito que todos aqui, uma grande maioria, ouviu um dia a voz de Jesus Cristo. E quando ouviu a voz de Jesus Cristo, foi impossível, é impossível permanecer do mesmo jeito. E aí eu pergunto a você, aquela mulher fez certo? Ao ouvir a voz de Jesus Cristo, ao falar com Jesus Cristo, ao beber daquela fonte inesgotável, ela fez certo em pronunciar, em sair dali e falar do grande amor dele? Eu acredito que sim. Obrigado, meu filho. Eu acredito que sim. Ela fez correto. E se eu perguntasse a você, quanto tempo levou para que ela ganhasse almas para Jesus Cristo? Quase nada. E se eu perguntar hoje a você, quantas almas você já ganhou para Jesus Cristo? Não é? Paira um silêncio. Porque a primeira coisa que você pensa é nas pessoas que você já falou de Cristo e elas não quiseram nada. Mas o que acontece? Eu não quero te desanimar, mas quando você lança a semente, você se torna um semeador. Mas para que haja a colheita, se faz necessário o semeador. Então, mesmo que você não seja aquele que vai colher, você tem o privilégio de ser o semeador.
Então, quando você ouve a palavra de Jesus Cristo e ela toca no teu coração, ela te transforma, o desejo agora é também ser um semeador, é levar a palavra, é levar essa água viva. E quando você leva essa água viva, a pessoa não fica mais o mesmo. Então, mesmo que você não veja a colheita, mesmo que você não participe da colheita, creia que a semente foi lançada. E no momento certo, no dia certo, na hora de Deus, Ele vai providenciar ceifeiros. Ele vai providenciar pessoas que possam estar ali trabalhando aquela sementezinha para que ela possa produzir frutos também. E quando isso acontece, há uma festa nos céus. Há uma festa nos céus. Então não desanime se você lançou a semente e você não está vendo ela produzir. Porque cabia você lançar a semente. Naquele momento, Jesus Cristo lançou a semente no coração daquela mulher. Ela escuta, ela acredita, ela vai e prega. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Você conhece a palavra vem pelo ouvir o que ouvir a palavra de Deus, e quando você escuta a palavra de Deus, a fé chega até o teu coração, e aí você recebe um título de todo crente, que é semeador. Então, o que a gente não pode é parar de semear. Eu vou perguntar mais uma vez, você fica com isso guardado. Quantas vidas você já ganhou para Jesus Cristo? Não é? Eu lembro que eu fiz um voto ao Senhor e uma conversa com Deus. Eu disse: Senhor, todo dia do meu aniversário eu tenho que ganhar uma alma para Jesus Cristo. No dia do meu aniversário. E um dos dias de 5 de março, eu entrei no Procap, e esse jovem já estava praticamente desenganado, a situação dele estava muito crítica, e eu disse na minha ignorância: Jesus, se eu tivesse um pouquinho de fé para ganhar essa alma para Jesus Cristo. E aí veio do meu coração: o que te falta? Só falar. E eu falei para aquele jovem de Jesus Cristo. Comecei a falar com ele, conversar com ele e tal. E eu fiz o apelo, ele disse: eu quero, pastor, aceitar esse Cristo. E vocês podem dizer assim: pastor, e aí, Deus levou o jovem? Ainda não. Isso tem mais de 18 anos, né? Servo de Jesus Cristo, fiel, pregando o evangelho, o coração dele diminuiu, louvando ao Senhor. O que faltava era só sair para pregar. Teve um dia que eu vim aqui com o caminhão da Compesa, aqui nessa ladeira, perto da ladeira de pedra aqui, e era o meu aniversário. E naquele dia eu não tinha ganho ninguém para Jesus Cristo. E quando o ônibus parou do meu lado, eu não aguentei, parei o caminhão, puxei o manequim, desci correndo do caminhão, fui até o motorista do ônibus e disse: eu quero falar com você. Ele disse: diga, eu fiz alguma besteira? Eu disse: não, Deus me fez parar o caminhão ali para vir até você aqui dizer a você que você tem que aceitar Cristo como Salvador de sua vida, porque Jesus Cristo lhe ama. Isso muito rápido. E aquele senhor no ônibus ali disse: eu aceito Cristo como Salvador da minha vida. Alguém já havia lançado a semente. Alguém já havia colocado a semente naquele coração. Mas a mim coube chegar lá e fazer o apelo. Então o que nos falta? Atravessar a rua e falar de Jesus Cristo. Naquele momento, talvez algumas pessoas tenham criticado Jesus Cristo porque ele escolheu o caminho bem próximo, ali naquela região, perto da cidade de Sicar. E ali ele leva a sua própria palavra. E aquela mulher acredita. Quem sabe, se daqui para sua casa você não ganha uma alma para Jesus Cristo. Amém? Ela continua dizendo o seguinte, o diálogo de Jesus Cristo: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus amados, na gramática do grego, fala que esta situação é uma situação que ela tem que ser contínua. Tá? Não é só ouvir a palavra, absorver a palavra, mas é passar a viver a palavra. É passar a andar em novidade de vida. Não é só beber,
Mas esse beber quer dizer um ato contínuo que você tem que continuar bebendo dessa água da vida. E eu te pergunto, se você se afasta da fonte que é Jesus Cristo, você vai ou não vai voltar a ter sede? Com certeza sim. Mesmo que você seja salvo em Cristo Jesus, membro de uma igreja, quando você para de frequentar a igreja, não dá um vazio por dentro? Porque a gente não sente os louvores mais, a gente não escuta os louvores, a gente não escuta a palavra, não é? A gente não escuta. E dá uma sensação de vazio por dentro. Uma vontade muito grande de louvar. E vem sempre o inimigo, o encardido, o gramulhinho, sempre colocando alguma coisa para que você não vá à igreja. Sempre colocando uma coisa para que você não vá à igreja. E o teu estado é triste quando você se afasta do evangelho. Imagina, você está longe da fonte. Eu quero estar pertinho da fonte. Eu posso estar como estiver, mas eu quero estar perto da fonte. E uma das fontes que Deus usa para nos abençoar é a igreja do Senhor. É a igreja de Jesus Cristo. Para nos abençoar. São as mensagens bíblicas que ouvimos, são os estudos que ouvimos, são os testemunhos que ouvimos. Aquela mulher, ela foi o quê? Testemunhar de Jesus Cristo. Olha só. Ela disse o seguinte, no verso 16, ela toma a decisão: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí tem toda uma questão, a questão do casamento, a gente não vai entrar nesse mérito aqui da mulher. Ela diz o seguinte, no verso 21, mulher, acredite que eu digo, vem a hora em que nem neste monte em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Nem em Jerusalém, lá no Moriá e nem em Gerezim. Vai haver um momento de nossas vidas que Deus vai requerer de todos nós, que ao adorarmos em espírito e em verdade, seja nessa igreja ou naquela igreja, Ele não vai levar a placa da igreja, Ele vai levar a sua igreja, o povo de Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai levar a sua igreja. Não vai haver mais questões doutrinárias, brigas doutrinárias, que se arrastam muitas vezes há anos. Não vai haver isso. Não vai haver discórdia. Não vai haver ranger de dentes. Não vai haver briga de irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Nem sequer vai haver pregação, porque lá nós louvaremos eternamente. A pregação foi o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. A palavra do Senhor diz o seguinte, a partir do verso 27. Naquele momento chegaram os seus discípulos e Jesus se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que está querendo ou o que está acontecendo. Porque se o Senhor está falando com ela, com a mulher, quando a mulher assim deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso Cristo? Aquilo que nós conversamos há alguns minutos. Essa mulher já testemunhou, evangelizou, falou do amor de Deus. Há uma grande discussão também nesse sentido quando Jesus respondeu, a minha comida, sobre a comida, estou adiantando um pouquinho sobre a comida. Damos muita importância às questões doutrinárias, a tudo aquilo que acontece nas igrejas, em nossa vida. Somos assim. Mas a gente não pode esquecer que o principal alimento das nossas vidas é o pão da vida. E o pão da vida é Jesus Cristo. Quando as mensagens das igrejas são genuínas, quando elas trabalham as nossas vidas, quando o Espírito Santo dirige, nós nos alimentamos. E saímos das igrejas muitas vezes robustecidos, felizes, satisfeitos, porque a palavra trabalhou em nossas vidas. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Isso chama-se grama verde. Então, por que as igrejas têm procurado ouvir e ver testemunhos maravilhosos? Porque a igreja procura grama verde. Diz o verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Você tem alguma dúvida de que Jesus conhece você de perto?
Você tem alguma dúvida de que Jesus conhece o teu deitar e o teu levantar? Você tem alguma dúvida de que Cristo conhece o que você precisa, o que você necessita? Você tem alguma dúvida? Eu acredito que não. Mas muitas vezes somos pegos com dúvida, porque não conhecemos o dia do amanhã. E aí você vai para Mateus 6,34. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Hoje Cristo quer te relembrar que você tem que continuar bebendo dessa fonte maravilhosa que é Jesus Cristo. Que você tem que continuar fazendo a obra do Senhor. Que não existe feriado para crente. Não existe um momento onde você deixa de ser crente e passa 2, 3 dias de folga e depois você volta a ser crente. Não existe. Não existe férias para quem louva. Não existe férias para quem bendiz o nome do Senhor. Não existe férias para quem bebeu da fonte da água da vida. Não existe. Só no dia do juízo final, onde Cristo levar a sua igreja, onde nós formos arrebatados, aí sim o louvaremos eternamente. Mas enquanto isso, trabalhamos, sofremos às vezes, temos aflições, mas nós temos um Cristo que nos conduz à vida eterna. Esse é o nosso Cristo. Se hoje eu fizesse mais uma pergunta a você, você poderia dizer assim: pastor, olha a hora, pastor, já é 9h05, não é? E se Cristo voltar antes de você chegar em casa? Ô glória, né? E você vai dizer assim: rapaz, eu poderia ter ficado um pouquinho na igreja, né? Ia subir todo mundo junto, eu queria ver como é que era. A pergunta que eu vou fazer é bem simples, bem tranquila. Não é? Você conhece Cristo? Quantos aqui conhecem Jesus Cristo? Amém. A segunda pergunta é mais simples ainda. Quantos aqui estão afastados do Evangelho de Jesus Cristo? Todos aqui são servos do Senhor? Não tem ninguém aqui afastado? Não tem ninguém desviado? Tem alguém que veio hoje à noite e não conhecia Jesus Cristo, está com um desejo enorme de aceitá-lo como seu Salvador? Essa é a hora. Esse é o momento. Você conhece a pessoa que está ao seu lado? Não conhece? Então, se tem alguém ao seu lado que ainda não é servo de Jesus Cristo, ou que está afastado do Evangelho, não quis se pronunciar, mas está afastado, e hoje à noite quer tomar essa decisão de voltar aos pés de Jesus Cristo, entenda que Ele está sempre pronto para te receber. Ele está sempre pronto para te receber. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Só Ele. Só Jesus Cristo. A terceira pergunta, bem simples. Você quer terminar esse culto hoje? Terminar como a gente fala, né? Orando e clamando ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Amém. 9:07. Se vocês não levantassem, a gente ia começar tudo de novo. É brincadeira. Pastor Jorge, vou convidar o pastor Jorge para estar aqui à frente. Nós vamos estar agora recebendo essa palavra de oração através do pastor da igreja. Mas se você tomou uma decisão e você quer compartilhar com o pastor depois do culto, se quiser me procurar, o pastor Antônio, a pastora Josiane, tem outra pastora aqui, se quiser procurar o pastor da igreja, procure, tá? Procure, converse com ele. Se você está enfrentando alguma dificuldade, você entende que você tem que se aproximar mais do Evangelho, converse com os pastores da igreja. Deus está te dando essa oportunidade. Amém?